história do Brasil foi construída assim, matando índios, exterminaram os índios. Nós falamos aqui esses dias, disseram não, os índios eram preguiçosos, por isso que trouxeram os negros. Não, não foi assim. Eles vieram aqui, escravizaram, mataram os índios, abusaram de índias, tomaram o país. Depois, quando não tinha mais índios, não tinham mais ninguém, eles trouxeram os negros, e os negros vieram e mataram muitos negros. Um país construído em cima de banho de sangue. Só que a gente acha que Deus não está vendo isso. O nosso Deus clama, Ele é o Deus da justiça, e Ele espera que a igreja de Cristo, em meio a toda essa injustiça, que ela viva a diferença. Aleluia! Em Isaías capítulo 5, e Deus falou muito comigo, o cântico do vinhateiro. Olha o que está escrito: cantarei ao meu amado o cântico do meu marido a respeito da vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele cavou e a limpou das pedras e a plantou de excelente vides. Edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora vos direi o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Eu a tornarei em deserto e não será podada nem escavada. Sarças e pinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens do céu que não derramem chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta da sua delícia. Ele esperou que exercessem justiça, mas viu opressão e retidão, não ouviu o clamor. Ai dos que ajuntam casas e reúnem herdades, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Os meus ouvidos disse, ó Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, até que as casas grandes e excelentes ficarão sem moradores. 10 gueiras de vinho não darão mais de um bato, e um homer de semente não dará mais que um ufa. Ai dos que levantam cedo de manhã para correr atrás de bebidas que continuam até a noite e até que o vinho os esquente. Harpas e liras, tambores e flautas e vinhos há no meio dos seus banquetes, mas não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo. Por falta de entendimento, os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumenta o seu apetite e abre a sua boca desmesuradamente. Para lá descerá a glória deles, e a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles folgam. Então o homem será abatido, e a humildade será humilhada. Os olhos dos arrogantes se humilharão. O Senhor dos Exércitos, porém, será exaltado por sua justiça. Deus, o Santo, será santificado por sua retidão. Então os cordeiros pastarão como em pastos seus, e entre as ruínas dos ricos se apacentarão os carneiros. Ai dos que puxam
a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. E dize: apressa-te, Deus, e acabe a sua obra, para que vejamos. Aproxime-se e venha ao conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Zombaria isso aqui. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, que põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e valentes para misturar bebidas fortes, que justificam o ímpio por suborno, e ao justo negam justiça. Portanto, como a chama do fogo que consome o restolho, e a palha se desfaz na chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvairecerá como pó. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desfizeram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, e estende a sua mão contra ele, e fere. As montanhas tremam, e os cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alcançada a sua mão. Ele arvora o estandarte entre as nações de longe, e lhe assobia desde a extremidade da terra. Aí vem apressadamente, não há entre eles cansados, nem quem tropece, ninguém cochila, nem dorme, não se desata o cinto dos seus lombros, e nem se rompe a correia dos seus sapatos. Ele está falando aqui que cantarei um cântico. O amado canta o canto do seu querido a respeito de uma vinha. Ele resolve fazer uma vinha. Deus resolve fazer uma vinha para que ela produza uva e ele tenha um excelente vinho. E aí ele planta uma vinha. E o que eu acho interessante é que ele fala, ele cavou, limpou a terra, Deus cava, e ele está falando de Israel. Mas ele não está falando só de Israel, ele está falando da igreja. Aqui ele está falando de Israel, do povo de Israel, da nação que ele escolhe para ser referencial diante das nações. E eu quero que você preste atenção. E aí ele cava bem, ele limpa a terra, e ele planta, escolhe de vinhas excelentes mudas. Olha, ele escolhe excelentes mudas e planta. No meio dessa vinha, ele edifica uma torre. Para que essa torre? Para vigiar a vinha. Para que os inimigos, os pássaros não entrem. Eu quero que você preste atenção, porque Deus tem uma palavra para você aqui. Ele pega boas mudas para plantar essa vinha. Quando ele planta a vinha, ele edifica uma torre no meio dessa vinha, para vigiar, para que os inimigos não joguem e não plantem o que não é para plantar ali. E eu gostei disso que ele coloca aqui. Ele esperava que ela desse uvas. Ele planta essa vinha esperando. Deus que está falando. Esperando que ela desse frutas e uva boa, para ele ter vinho. E a Bíblia diz, mas ela deu uvas bravas. Ela deu uva, a esperança. Deus tinha uma esperança. E um dia desse eu estava conversando com o pastor Roberto a respeito de algumas coisas, e ele citou esse trecho me veio à mente. Que se Deus esperava, ele diz, é porque Deus não sabia que tipo de coisa
ela ia colher, ele ia nascer ali. Ele ficou na expectativa. Sabe quando você planta algo? Nós plantamos, vai ter que arrancar o pé de acerola, né, seu Chico? Lá, e se Deus quiser, nós vamos comprar um portão, Chico, para colocar ali, em nome de Jesus, para as pessoas chegarem ali e olhar para dentro. Nós precisamos colocar um portão ali, viu? Quebrar aquele muro e colocar um portão, para não acontecer mais o que aconteceu aqui. Ele esperava que desse. E eu conversando com o pastor Roberto, e ele fala, nesse trecho aqui a gente não pode afirmar nada. Ele falou algo que encheu meu coração. Que parece que tem coisas que Deus preferiu não saber do futuro. Ele poderia saber, mas ele fala aqui, eu não quero saber. Eu vou plantar minha vinha. Vou dar o melhor. Vou colocar as melhores mudas. Vou cuidar da terra. Vou tirar as pedras. E eu espero, não sei se vai dar, que ela dê uvas boas. Mas a Bíblia diz aqui, Isaías diz, que ao contrário do que Deus esperava, Israel não fez isso. Aí ele diz, agora moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Eu quero que você julgue. Julgue entre eu, o dono da vinha, que fez tudo para essa vinha produzir coisas boas, que deu de tudo para ela, que tirou as pedras, que buscou mudas boas. Eu quero que vocês, ó povo de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. O que eu deixei de fazer para essa vinha, para ela produzir o que ela está produzindo? Eu estava pensando nisso essa noite. Quando o melhor de Deus se torna o pior para a vida das pessoas. Quando Deus faz o melhor e nós não identificamos que Deus fez o melhor. Quando Deus cuida da gente. Quando Deus nos limpa. E nós voltamos para o chiqueiro. O povo de Israel fez isso. Ele volta para o chiqueiro. Eu quero que vocês julguem, Deus diz. Eles julguem entre mim e a minha vinha. Que mais poderia eu fazer a minha vinha que não houvesse feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Essa manhã Deus quer falar com a gente. Deus nos plantou neste mundo. Assim como ele plantou Israel, Israel saiu fora dos planos de Deus. Israel resolveu sair fora dos projetos de Deus. Isso já permitido pelo próprio Deus. E hoje a nação de Deus somos nós, a igreja de Cristo. Deus espera alguma coisa da gente. Essa manhã eu quero falar para você. Deus espera. Essa semana, um pastor amigo, eu até estou pedindo ajuda, hoje já liguei para o pastor Roberto, vou ligar para o pastor Cacá, vou ligar para o Nani, teu irmão, do Nene, vou falar com ele, vou ligar para algumas pessoas que passaram pela minha vida, e eu sei que tem condições. Um amigo nosso, pastor amigo nosso, está vivendo um momento delicado, desempregado, e eu conheço ele, a gente vai, até ele arrumar um emprego, eu gostaria de estar ajudando ele. Não vou falar quem é o pastor. Eu estive na casa dele essa semana. Porque a igreja dele foi injusta com ele. Injusta. A gente vê injustiça. Deus esperava a justiça no meio do povo de Israel. Deus planta a vinha esperando que a vinha dele fosse diferente da vinha dos outros. Eu quero falar para você que Deus tem uma expectativa a respeito de nós. E vinha é para produzir o quê? Uva. Uva produz o quê? Vinho. Vinho
Nossa igreja, a gente pode falar, nós não somos dessas igrejas que não falam disso. Vinho é uma bebida que traz prazer. Um bom vinho. Gosto quando o Edgar, a Cleide não pode estar aqui, e a gente quer tomar um bom vinho. Se você quiser tomar um bom vinho, peça para o Edgar. O Edgar traz vinho de Santa Catarina, um vinho ótimo. Vinho, instrumento de prazer. Deus está falando aqui, eu plantei vinha, porque eu quero tomar vinho. Eu quero sentir prazer. E ele fez isso em Israel. E ele esperava que Israel fosse instrumento do prazer dele. E como instrumento do prazer, e hoje Deus falou muito comigo, Deus tem prazer quando nós exercemos justiça. Diga justiça. Quando os filhos de Deus são justos. Justos em suas ações. Justos no cuidado. E olha o que ele fala. Ele diz, agora vos direi o que hei de fazer, porque eles não foram justos. Vocês não foram justos. Eu tornarei em deserto e não podarei mais essa vinha. Eu não vou podar mais você. Eu vou deixar o sol bater em você. E foi isso que aconteceu com Israel. Deus deixou Israel. Israel sofre, eu tornarei vocês em deserto, não será podada nem escavada, não vou cuidar mais de vocês. Sarças espinhosas crescerão nela, darei ordem às nuvens do céu, que não derramem chuva mais sobre Israel. Não haverá mais chuva, haverá sequidão. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta da sua delícia. Ele esperou que exercessem justiça, mas viu opressão, retidão, mas ouviu clamor. E Deus esperava retidão nele. Deus espera retidão do povo, justiça. Essa semana teve algo que eu ouvi, até para mim foi... Mas do ímpio a gente pode esperar isso. Eu vi uma moça que estava grávida, que eu falei ontem na igreja, e ela colocou um vídeo na internet afrontando, e ela disse assim, eu estou grávida, mas na certidão de nascimento do meu filho, ou do ser que vai nascer aqui, eu não quero que coloque homem ou mulher, ela vai escolher. Ele vai escolher. Essa história de ideologia de gênero. E quando ela falou isso, eu olho para os meus netos, e uma das coisas que eu tenho me preocupado é com a futura geração. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, para onde esse mundo está caminhando? Deus esperava justiça. Deus espera justiça, mas não do mundo. O mundo não foi feito, o mundo não foi criado porque o mundo jaz no maligno. Mas Deus espera justiça no meio do povo dele. E olha uma coisa que a Bíblia diz. Ele esperava justiça e esperava retidão, que o povo dele fosse reto. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Deus espera em nós retidão, justiça. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando de sexo. Eu estou falando de perturbação. A própria igreja já está perturbada mentalmente. E não só a respeito disso, de valores. Nós perdemos valores. A igreja está perdendo valores. Honestidade. Ontem eu preguei sobre isso na igreja. Vergonha de fazer negócios com cristãos. Eu vou pintar minha casa. Eu vou chamar um cristão para abençoar a vida do cristão, Chimu. Vou chamar um cristão para fazer o sofá. Vou chamar um cristão para fazer o portão. E você chama aquele que tinha o direito e o dever de ser referencial de conduta, não é mais referencial de conduta. E ele chega no sábado e domingo, coloca o seu terno e a sua gravata, e coloca a Bíblia embaixo do braço, e vai para a igreja. E senta no banco, e levanta a mão.
Deus espera alguma coisa da gente. Isaías está falando que ele olhou para Israel e ele esperava de Israel. Eu esperava que a minha vinha produzisse uvas boas e ela produziu uvas bravas. E hoje não é mais Israel nação, hoje é igreja. Deus espera algo da igreja. E o que ele espera? Que a igreja, como o vinho é bom, e eu gosto do vinho, como o vinho traz prazer, Deus espera que nós sejamos instrumento do prazer dele aqui nessa terra. Que a igreja seja diferente em meio a essa conduta promíscua que está no mundo, em meio à depravação e falha de caráter que as pessoas têm. Deus quer olhar em meio a tudo isso e ele quer ver luz, e essa luz tem que estar em você. Aleluia. A vinha do Senhor, eu vou tirar a casa de Israel aqui, vou falar, é a igreja. E os homens de Judá são a planta da sua delícia, e ele esperou que ela exercesse justiça. Ele esperou, porque o que dá prazer para Deus é justiça. Deus é justo, e os filhos de Deus vivem de forma justa. Mas viu opressão. Deus viu opressão. Ele esperou retidão, mas ouviu clamor. Ai dos que ajuntam casas e mais casas. E aqui ele está falando de egoísmo. Ai daqueles que têm, eu conheço pessoas, eu tenho amigos, a história, eu já falei aqui, a história da formação de Prudente, ela foi assim. Vocês acham que essas pessoas que têm muita coisa em Prudente, eles conseguiram de forma honesta? Latifundiários tomaram, segregaram. A história do Brasil foi construída assim, matando índios, exterminaram os índios. Nós falamos aqui esses dias. Disseram, não, os índios eram preguiçosos, por isso que trouxeram os negros. Não, não foi assim. Eles vieram aqui, escravizaram, mataram os índios, abusaram de índias, tomaram o país. Depois, quando o país não tinha mais índios, não tinham mais ninguém, eles trouxeram os negros. E os negros vieram e mataram muitos negros. Um país construído em cima de banho de sangue. Só que a gente acha que Deus não está vendo isso. O nosso Deus clama, ele é o Deus da justiça. E ele espera que a igreja de Cristo, em meio a toda essa injustiça, que ela viva a diferença. Aleluia. Deus espera de você, assim como ele esperava de Israel, nas nossas ações. Ele espera isso de nós. Ai dos que se ajuntam, ai do povo de Israel que compram casas, e tem casas e mais casas, sendo que eles se tornam o único possuidor. Eu comentei aqui, um dia desse eu e a Ruth estava indo para Fátima do Sul, e a gente passa hectares mais hectares de uma pessoa só. Bairros e mais bairros de uma pessoa só. E quando morre, a briga dos filhos. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, e fiquem como únicos possuidores no meio delas, da terra. Aí meus ouvidos disse, Senhor dos exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas. E elas vão ficar. E ele continua falando, ai dos que se levantam pela manhã, para correr atrás de bebidas, e se entregam, compulsão, de pessoas que vivem e são oprimidos, escravos, e não só da bebida, mas escravo de qualquer coisa, escravo do sexo, escravo de um monte. Ele está falando de escravidão.
Ai dos que se tornam escravos prisioneiros. Deus não criou o povo dele para ser prisioneiro de nada. Ontem eu li o Salmo 8 lá na igreja. Quem é o homem que tu fizer para que o Senhor deseje ele? Fizeste ele um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, e deste a ele domínio. Deus deu para você domínio, aleluia! E você foi coroado de glória e de honra. Sabe para quê? Para glorificar o autor da glória e da honra. Nós fomos criados para isso. Não fomos criados para ser dominados. E aí ele está falando: ai dos que se levantam pela manhã para correr atrás de bebidas, que continuam até altas horas da noite, até que o vinho os esquente. Prisioneiros. Muitos prisioneiros. A igreja evangélica pega um trecho desse aqui e fala: não, não pode. Quem falou que não pode? A Bíblia diz o dia inteiro. Ela está falando de escravos aqui. Pessoas que são escravos de qualquer coisa. Escravo de qualquer coisa. Não só de vinho. Glória a Deus. Harpa, lira, tamborim, flautas e vinho há nos seus banquetes. Farra. Deus não é observado. Estamos vivendo uma sociedade ávida pelo prazer. Todos querem prazer. Eu tenho me preocupado muito com isso. E depois da morte da minha irmã, tenho pensado ainda mais. A nossa vida é muito curta e a nossa passagem por essa terra é curta demais. Muito curta. Para nós não observarmos o que vamos deixar para as futuras gerações. Se Deus será implantado na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, se Cristo não será visto por nós na vida das nossas crianças. As pessoas olham para nós e não vê mais diferença. Os crentes antigamente eram conhecidos porque as mulheres usavam coque, o cabelo lá embaixo, os homens de terno e gravata. Hoje não é necessário mais isso. Porque as pessoas são iguais. E lá atrás, eles só eram conhecidos assim, porque chegavam em casa, não tinha nada de cristão. Não tinham. Mas ainda se diferenciavam. Hoje não tem como diferenciar. Hoje só existe uma forma de diferenciar alguém que é de Deus e quem não é de Deus. É através da nossa conduta. A nossa conduta, o fruto que a gente vai oferecer. Deus espera algo de nós. Ele está falando aqui. Eu não sei o que você vai produzir, Lu. Deus está falando. Eu não sei o que você vai produzir, Cida. Deus não sabe o que você vai produzir. Deus não sabe, Ruth, o que você vai produzir. Deus não sabe. Ele plantou a vinha e ele espera que essa vinha dê frutos bons para a sua satisfação. Aleluia. Diante de tudo que a gente está ouvindo. Ontem eu brinquei com um amigo meu e eu falei: se meu pai voltasse à vida hoje, já deve ter uns 10 anos que meu pai morreu, Ruth. Ou mais. Se meu pai voltasse à vida hoje, e ele falar: eu vou passar um domingo na casa, que ele me chamava de Daniel. Eu não sei como é que o tabelião não colocou o nome errado nos meus irmãos. Meu irmão chamava Davi, Dalva ele falava Dava, Gilson ele falava Gisso, o Wilson ele falava Uisso. Então quando meus irmãos nasceram, meu pai chegou no cartório e falou: como é que vai ser o nome dele? Ele falou Uisso. O tabelião falou: não deve ser o Isso, é o Wilson. E o tabelião colocou o Wilson. E eu, Daniel. Ele acertou. Se papai voltasse e falasse: eu vou passar um final de semana com você, ele ia passar o final de semana, ia assistir, ligar a televisão, dar uma olhada na televisão, dar uma volta na rua. No final do dia ele ia falar assim: eu quero voltar para o caixão, eu quero morrer.
não quero ficar vivo. E se ele fosse num culto, ele ia falar, não, eu não quero ficar vivo, quero morrer de novo. Porque nós estamos vivendo momentos delicados, de ausência de caráter, na vida de quem deveria ter caráter. A igreja nasceu para fazer a diferença. E esse discurso que eu estou pregando aqui não enche igreja, porque o discurso que enche igreja é o discurso que Deus vai dar. Vem aqui que Deus vai dar. É a graça barata. É uma graça barata, é uma graça que você pode vir, vem do jeito que está e fica do jeito que você está. Não precisa mudar, Deus te ama, você está salvo. Deus espera algo do seu povo, aleluia. Deus nos resgatou, o sangue de Jesus foi derramado sobre nós e Deus nos amou de uma maneira tão grande para nós sermos instrumentos do prazer dele, aleluia. E isso não enche igreja. Voltar-se contra mim mesmo. Estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas estão ávidos pelo seu prazer. Renúncia. Renunciar o quê? Eu tenho vontade de fazer isso. Pessoas que são escravas da sua vontade. Eu não posso ser escravo dos meus pensamentos. Não posso. E das minhas vontades. A casa de Israel fez isso. Eles se tornaram escravos da sua vontade. E deixaram de ouvir a Deus. E quando a gente vê a história de Samuel ali, o último juiz que é Samuel, a gente vê quando o povo de Israel, ele fala, não, eu quero ser igual às outras nações. Precisamos de um rei como as outras nações. E de vez em quando nós fazemos isso. Não quero ser mais dirigido por Deus. Não quero direção de Deus para a minha vida. Eu quero ser diretor da minha vida. O povo de Israel fez isso. Eles quiseram dirigir a sua vida. E aí, olha o que a Bíblia diz. Harpa, músicas, ele está falando. Se tornaram prisioneiros das suas festas. Tamborins, vinhos, há nos seus banquetes. Mas não olham para a obra do Senhor. Eles não olham, nem consideram as obras da sua mão. O que é a obra da mão de Deus? O ser humano. Nós não nos preocupamos com o ser humano. Nós não nos preocupamos com aqueles que estão perto. Às vezes é muito mais fácil ignorar e procurar tantas outras coisas, menos o ser humano. Esses dias eu não sei onde que eu e a Ruth estava, ou foi eu. Estava passando, não sei se foi eu e a Ruth. E nós passamos e tinha um homem caído no meio da rua, deitado. A gente passa e a gente está tão acostumado a ver bêbados, pessoas caídas. A Ruth falou para mim, eu não sei se foi a Ruth, ela falou para mim, será que ele não sofreu um ataque ou alguma coisa? Mas às vezes a gente passa e fala, não, ele deve estar bêbado, larga ele lá. E Jesus mostra, eu acho interessante quando ele mostra ali na parábola do samaritano, que os religiosos passam e vê o homem caído ali, olha, e como nós olhamos. Ah não, ele deve estar bêbado, bebeu demais a noite inteira. O religioso é assim, mas a Bíblia diz que passa por ali alguém que o religioso não considerava. O samaritano. Chibu, o samaritano, pastor Luciano, o samaritano passou ali. E quando ele passa, ele não passa de forma apática. Ele passa com o olhar de Deus. Quando você me viu com fome, você me deu de beber, de comer. Quando você me viu com sede, você me deu de beber, Jesus está falando. Eu fui estrangeiro, você me recolheu. Eu estava na prisão. Você notou que nós estamos vivendo na roda viva e na correria da vida, que nós não observamos mais o ser humano, nós observamos a gente.
Está faltando arroz, está faltando feijão, está faltando gás na minha casa, mas na vida do outro. O que é o outro para você? A casa do outro não me interessa. O que interessa é a minha. Eu estou comendo bem. Portanto, o meu povo será levado como cativo. Deus está falando. Meu povo vai para o cativeiro por falta de entendimento. E os nobres terão fome. E a multidão se secará de sede. Quando eu digo sede, é ausência de referencial. Sede de referencial. Sede de ver o que é certo. O mundo está com sede de ver o que é certo. E ele precisa ver o que é certo. E ele só verá o que é certo através dos filhos de Deus, daqueles que receberam Jesus. Como tem sido a sua conduta? Você vem de domingo a domingo, participa de célula uma semana na tua casa. O que isso está transformando a tua vida? O que isso está renovando a tua história? O que isso está mudando em você? Você continua a mesma pessoa, é egoísta. Não, preciso comprar um celular da última geração. Não preciso trocar o computador. Não preciso pintar a casa. Não preciso trocar o carro. Não preciso. Você continua assim. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Esses dias eu estava preocupado. E eu falando, Senhor, é muito difícil, irmão, vocês não têm noção do que é a vida do pastor. Quem tem noção aqui é o Shimu, a diretoria, tem o que é noção a minha vida. Irmãos, eu vivo totalmente por fé aqui. Eu não sei, às vezes, o que vai acontecer no outro dia, financeiramente. Eu não sei. Eu estou falando de mim. E esses dias eu estava aqui na igreja. Shimu sabe disso, que o Shimu é aquele que eu vomito em cima dele. Quando eu estou mal, eu vou lá. Quando eu estou mal, muito mal, né, Shimu? Muito mal, eu vou até o Shimu. Falo, tá difícil. Que eu falei para vocês, o irmão ligou lá dos Estados Unidos, o irmão dele e falou, ó, vai lá na igreja do pastor Daniel e dá essa oferta lá para ele. Só que eu quero que ele compre matéria para fazer coisa lá na igreja. E quando o Danilo, que é irmão do Daniel, falou isso, eu falei, glória a Deus! Quando a igreja não faz, quando nós não temos essa consciência, Deus levanta outras pessoas, aleluia. Ele vai fazer isso, mas Ele quer que você tenha consciência. Obrigado, Olga. Obrigado. Que pena que você vai embora. Eu vou fazer uma boa cumba de novo. O Edson vai... Deixa você comigo, Olga. Eu vou atrás de você. Você sabe que eu vou lá para Goiânia. Eu levo a Ruth e toda a igreja. E vão ficar na tua casa, hein? Irmãos, que a gente seja visto. Esses dias eu fui pregar numa igreja e eu falei, por que a igreja nasceu? Você acha que a igreja nasceu para a gente vir aqui, cantar 3 hinos, ouvir um negão falar e ir embora para casa? A igreja não nasceu para isso, não. Isso é um pinguinho no copo cheio. Igreja nasceu para exercer justiça, retidão. Conclusão, já estou encerrando. E aí quando eu acho fantástico, ai dos que puxam a iniquidade como cordas de vaidade. Olha, isso aqui é forte. E o pecado com tirantes de carro. Ai dos que apressa-se Deus e acaba a sua obra, que zombam de Deus. Fala, Deus, acaba a sua obra, eles estão zombando. Aí eu gosto desse trecho aqui, de baixo, que ele diz aqui, ai dos que ao mal chamam de bem. Nós estamos vivendo isso agora. O mal está virando bem. O que é errado está virando certo.
O errado nunca será certo. É a Bíblia que está dizendo aqui. Que chamam de bem, e ao bem chama de mal. Que fazem da escuridão luz. Isso aqui é sério. Existem pessoas que veem a escuridão como luz. Eles estão habituados a isso. E da luz e escuridão, que põe o amargo como doce e o doce como amargo. Ai dos sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos. De novo ele fala, olha que coisa interessante aqui, a respeito do vinho. Para a igreja não ir para um caminho louco. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valente para misturar bebidas fortes. E aqui ele está falando dos excessos. E quando ele está falando do vinho, ele não está falando só do vinho. Ai dos sábios ai dos sábios, eu acho muito forte aqui. Aos seus próprios olhos, do prudente diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho. E do valente para misturar bebidas fortes. Excesso. Eu sou bom. Já viu aquelas pessoas que bebem assim, falando, não vai dirigir. Ele fala assim, quando eu bebo, é que eu dirijo bem. Eu conheço um que está... Eu também conheço. Excesso. A Bíblia está falando de cautela. Irmão, Deus te deu domínio. Diga, Deus me deu domínio. Ninguém precisa dizer o que eu vou fazer. Porque dentro de mim existe uma coisa que Deus me deu. É um dom que Deus deu para o homem. Ele não deu para o cachorro, não deu para o macaco, não deu para o elefante, não deu para a girafa. Ele não deu, ele deu para mim. Esses dias eu fui numa casa e tinha um cachorro. Gente, eu fiquei com dó daquele cachorro. A mulher dava comida, o irmão, o cachorro estava uma bola. Eu vi um gato assim também. Sabe por quê? Porque não tem domínio. Você coloca comida, ele vai lá e come. Você coloca, ele vai lá e come. Você coloca, ele vai lá e come. Você coloca, ele vai lá e come. Ele não tem domínio. Só que a você Deus deu domínio. Domínio sobre tudo. Então, cuidado. Você não quer exercer domínio? Ah, mas a igreja tem que proibir. Essa igreja aqui não vai proibir, não. Você não quer ter domínio? Não tenha. Eu tenho. Deus quer que você tenha domínio. Mas não domínio só sobre o vinho. Deus quer que você tenha domínio sobre tudo. Domínio sobre a sua ira. Domínio sobre o ódio. Domínio sobre a sua língua. Não pode comer, está comendo demais, come pouco. Exerça domínio. Porque Deus criou você para fazer diferença nessa terra, aleluia. Por isso que a Bíblia diz, você é o sal da terra, você é que causa, irmão, tempero para essa terra, aleluia. Cuidado com o que você está fazendo. Ah, pastor, de vez em quando alguém chega, pastor, eu vi fulano de tal. Irmão, não estou nem aí se ele bebeu, caiu na rua, a culpa não é minha, ele não tem domínio. Acorda, irmão, acorda, irmão. Ai dos poderosos para beber vinho e dos valentes para misturar bebidas fortes, que justificam o ímpio, suborno. A gente vê o suborno, gente que vai lá e justifica quem é ímpio por causa de grana. Conhece pessoas que enriquecem? Enriquecem, e ninguém enriquece fácil. Irmãos, é duro. Olha que eu trabalho, irmãos. Eu faço sofá, eu faço aplicativo. Carlos, eu já vendi batata, já vendi jaca. Sabe o que é vender jaca em São Paulo? Sai vendendo jaca. Olha a jaca, linda jaca, bonita jaca. Comprar jaca, você sabe o que é isso? Sabe o que é isso, pastor Luciano? Eu já vendi jaca, eu já vendi manga, eu já vendi peixe. E eu não consigo ficar rico. A Ruth achou que ela ia casar com um cara rico. Se lascou. Porque feirante em São Paulo é rico. A Ruth achou que eu era rico, casou com... Meu Deus do céu. Só trabalho.
E aí a gente vê pessoas, um dia desse, você conversa com pessoas que você vê assim, você olha, o cara entra, o salário dele não condiz com o que ele tem. E eu estou falando de crente. Não condiz com o patrimônio. Se a Justiça Federal for lá, ele vai para a cadeia. Suborno. Parece que Deus não está vendo, né, irmãos? Deus está vendo. As casas, eu acho lindo quando Malaquias diz que os vales serão aplainados e os montes serão nivelados. Deus vai nivelar tudo. Nada escapa dos olhos do Senhor. E assim como a minha irmã foi, eu fui, você também vai. E nós vamos prestar conta para Ele. Mas enquanto estivermos aqui, eu quero encerrar esse culto falando disso. Que a palavra de Deus esteja no nosso coração. E que a gente viva uma vida de justiça. Sofra, vai sofrer por causa disso, irmãos. Porque aquele que é justo, dona Cida, a pessoa que é justa, ele tem que construir tijolo a tijolo. É tijolo a tijolo, dona Cida. Às vezes eu quero rebocar minha casa, eu não consigo rebocar a casa, dona Cida. Não liga para isso não. É difícil, eu sei que é difícil. Às vezes nós vemos pessoas que começam, acabou. Olha lá como é que eu fiz. Deus está olhando para você, irmão. Ele é um ser justo. Que em nome de Jesus você seja justo. E que as futuras gerações lembrem-se de Jesus através da gente. Eu convivi, ontem eu estava na igreja, eu quero concluir a palavra falando. Já contei um testemunho aqui. E quando eu estava para casar, eu e a Ruth, a gente se casou morando em 2 cômodos. Eu achava que eu ia morar numa casa, ia ter um quarto com um violão, um tacamine, um contrabaixo, um violão de 12 cordas para mim. Eu me casei, Vanessa, e fui morar com a Ruth em 2 cômodos, Chimu. Gente, que coisa! E eu lembro um dia que eu e a Ruth arrumando a casa, e nós frequentávamos uma igreja muito pobre, e é sobre isso que eu quero falar para você, encerrar falando. Igreja pobre demais, Brasil para Cristo, do Brasil Imperador, do Jardim Imperador. E nós estávamos arrumando a casa, porque no outro dia ia ser o casamento. E chegou o pastor da igreja, com a Brasília dele na igreja, lá em casa. E eu, a Ruth, arrumando a casa. E o pastor chegou. E ele falou, a igreja se reuniu para dar um presente para você. Sabe qual foi o presente? A primeira compra nossa, Chimu. Eles fizeram uma compra, Carlos. Irmão, deu sal, arroz. Era gente pobre mesmo. Se você perguntar para mim, você lembra de uma mensagem que o pastor Oswaldo pregou? Eu não lembro. Mas eu não esqueço esse gesto dele. Eu não esqueço esse gesto. Se passaram 37 anos e esse gesto não saiu daqui, Vanessa. Que a gente fale menos e viva mais. Que haja justiça em nós.